A esquerda quer te convencer de que a desigualdade é pior do que a pobreza. E isso não é apenas um erro moral, é um convite ao pior dos sentimentos humanos, a inveja. Quando você vê alguém que tem mais do que você, existem dois caminhos. O primeiro é trabalhar, empreender, crescer e buscar chegar lá. O segundo é pedir ao Estado que use a força da coerção para tirar de quem tem. A esquerda, em geral, incentiva a segunda opção. Por isso o esquerdista não pergunta como eu melhor de vida, ele pergunta por que cargas d'água o outro tem mais do que eu. E essa, obviamente, é a pergunta errada, porque ela não produz prosperidade. Sabe o que ela produz? Ressentimento. E quando você está ressentido, frustrado com a própria vida, qualquer um que apareça apontando um culpado vira uma referência moral. E a esquerda faz isso com maestria. Ela aponta para quem produz, para quem investe, para quem empreende, para quem acumulou patrimônio e diz que o problema é a desigualdade. Diz que o culpado é o capitalismo. Mas a verdadeira pergunta nunca foi porque alguém tem mais do que eu, mas sim porque tanta gente ainda tem tão pouco. Porque desigualdade e pobreza são dois problemas diferentes e te convenceram de que são a mesma coisa. Quer acabar com a desigualdade hoje, agora, de uma vez por todas? É fácil, é só empobrecer todo mundo. Num presídio, todos comem a mesma comida, vestem a mesma roupa. Igualdade total, só que ninguém é livre. É isso que você quer? Porque o contrário também é verdade. É perfeitamente possível existir uma sociedade desigual, mas onde os pobres vivem muito bem. Por isso, a desigualdade nunca é o verdadeiro problema. O verdadeiro problema sempre foi a miséria. Ah, mas professor, eu não concordo. Eu trabalho o dia inteiro, me esforço, faço tudo certo, a minha vida não melhora. Tá cada vez mais difícil. Eu sei, eu entendo a sua frustração. Nem todo esforço vira sucesso e riqueza. Quem te disser o contrário está mentindo. Mas toda vida construída com trabalho honesto tem dignidade. E dignidade não se mede em patrimônio. Você acha que um espertalhão que enriqueceu mamando na teta do Estado é um vencedor? Vencer é olhar para trás e saber que cada coisa que você tem, você conquistou com o próprio suor. Não deixe te convencerem que vencedor é só quem chegou ao topo. É exatamente isso que a esquerda quer que você pense. E é por isso que ela trocou o foco. Em vez de combater a miséria, eles alimentam o ódio contra quem venceu. Porque miséria dá muito trabalho para resolver. Já ódio, esse rende voto na hora. Ah, mas professor, o senhor ainda não me convenceu. Tá bem, então vamos tentar de uma outra maneira. Vamos comparar o pobre americano com o pobre brasileiro através do padrão de consumo deles. E por que os Estados Unidos? Porque lá a desigualdade é quase igual à nossa. O coeficiente de Gini, que mede a desigualdade, é 0,42 nos Estados Unidos contra 0,50 no Brasil. Quanto mais próximo de 1, mais desigual. Então vamos dar uma olhadinha. Geladeira e fogão. 99% das casas dos 20% mais pobres nos Estados Unidos têm geladeira e fogão. Os 20% mais pobres no Brasil, 98% tem geladeira e fogão. Empatado, é universalizado nos dois. TV. Pobres americanos, 97% tem. Pobres brasileiros, 95% tem. A maioria dos pobres americanos, inclusive, tem 2 ou mais TVs. A Lula acha isso uma ostentação da classe média. Até aqui, tudo igual. O básico, os dois têm. Mas então, vamos prosseguir. Máquina de lavar. 85% dos mais pobres americanos têm. No Brasil, 70%. Só tem um detalhe, isso é o Brasil inteiro. Classe média e rico incluso. Ar-condicionado. Pobres americanos, 80% tem. No Brasil, 17%. E de novo, é a população inteira. O pobre brasileiro quase não tem ar-condicionado. Carro próprio. 75% dos pobres americanos têm. No Brasil, apenas 23% dos pobres brasileiros. 3 em cada 4 pobres americanos têm um carro. Aqui, 1 em cada 4. E mais, 1/3 dos pobres americanos tem 2 carros ou mais. E finalmente, o pobre americano tem 2,5 vezes mais poder de compra que o brasileiro. Mesma desigualdade nos dois países. Vidas completamente diferentes. O pobre americano tem ar-condicionado, celular, carro na garagem. Aqui seria considerado privilegiado. Foi a produção e não a inveja que botou o carro e ar-condicionado em 8 de cada 10 pobres americanos. Os pobres americanos não têm uma vida melhor porque o rico americano é menos rico. Muito pelo contrário. Os ricos americanos são muito mais ricos que em qualquer outro lugar do mundo. Mas ele tem um padrão de vida melhor porque os Estados Unidos produzem mais, é mais livre e é mais capitalista. O que tira o pobre do buraco não é dividir o bolo, é fazer um bolo maior. Sem bolo maior, distribuir é só repartir a escassez. É o crescimento econômico e não o ressentimento que vai nos tirar da pobreza. Por isso, precisamos voltar a admirar quem prospera. Precisamos olhar para o que deu certo. Admirar é o primeiro passo para aprender. Mas o problema é que ensinar uma geração inteira a desconfiar do sucesso. A riqueza honesta deixou de ser inspiração. Muita gente, quando vê alguém vencendo na vida, pensa, venceu porque roubou, ou porque sonegou, ou, como os marxistas pensavam, porque explorou alguém. Pensamos assim porque é cômodo, mas é injusto, porque
a riqueza conquistada de forma legítima não nos tira nada. O carro melhor do vizinho não some com o seu carro da garagem. A casa do empresário não te tira o teu teto. O restaurante caro não tira a comida da tua mesa, porque a riqueza honesta é criada, não roubada. Existe corrupto? Existe. Ele tem que ir pra cadeia. Existe privilegiado pelo Estado? Existe. E privilégio tem que acabar. Mas quando você diz que todo rico é ladrão, você protege o ladrão. Porque se todos são culpados, então ninguém é. Você joga o empresário honesto no mesmo saco do corrupto. E o corrupto agradece, porque é o disfarce perfeito. Mas quem arrisca o patrimônio, abre uma empresa e paga imposto, não deveria ser tratado com desconfiança. Ele deveria ser tratado como herói. Mas no Brasil, o desprezo pelo sucesso alheio é uma das marcas de hoje. Cultura plantada, adubada, irrigada e colhida pela esquerda. Enquanto isso, as dezenas de escândalos de corrupção que ocorrem dentro do Estado passam em branco. Deixamos de lado o roubo do nosso dinheiro para vilanizar quem vence através do próprio esforço. Ah, mas então o senhor é contra ajudar os pobres? É tipo assim, cada um por si? Neca pau. Muito pelo contrário, eu sou cristão. Acredito que temos a obrigação moral de cuidar do mais pobre, de proteger o mais vulnerável. Isso é um dever, mas é um dever individual. É caridade feito com o que é seu. Até isso a esquerda roubou da gente. Lembra da parábola do bom samaritano? Ele parou, cuidou do ferido e pagou a pousada do próprio bolso. Ele não foi lá bater na porta de César pedindo para confiscar o dinheiro do vizinho. Afinal, compaixão não é ressentimento. Por tudo isso, precisamos parar de falar sobre desigualdade e começar a falar sobre crescimento econômico. Mas crescimento de qualidade, não esse voo de galinha do governo Lula feito à base de gasto público. Porque o real motivo da frustração do ser humano não é existir alguém mais rico do que ele. O ser humano sofre quando acredita que o filho dele vai viver pior que ele, quando perde a esperança de uma vida melhor. Precisamos trazer para o debate a criação de oportunidades de verdade, que permitam a mobilidade social e aumento de renda a partir do próprio esforço. O debate é sobre a retomada da esperança. Por isso defendemos que a pauta real é investimento, produtividade, educação de qualidade que prepara para a vida, família estruturada e principalmente responsabilidade individual. É no setor privado que o pobre encontra renda, treinamento e chance de subir. O Estado pode socorrer na emergência, mas quem sustenta o país é quem produz. E produzir não é só economia, é um valor. Quais valores queremos ensinar aos nossos filhos? Admiração ou ressentimento? O esforço ou o atalho? A responsabilidade ou a vitimização? Nenhuma grande nação foi construída no ressentimento, sempre foi construída no esforço. A pobreza é um problema que temos o dever de combater. A desigualdade, muitas vezes, é só uma desculpa para vender ódio. Ninguém sai da pobreza odiando quem produz. Quem odeia, destrói. Quem produz, transforma.